A partir de agora, você vai ouvir o programa Já é a Última Hora, com o nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, com o pastor Eduardo Santos. E o tema de hoje é: Pastor Eduardo, pode abrir igreja em qualquer lugar? A paz do Senhor, irmãos e irmãs do Brasil e do exterior. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Pois é, eu quero aqui desmascarar uma grande falsa doutrina. Irmãos, tem gente distorcendo o evangelho, tem gente dizendo que não tem jeito quando tem sim. Olha, tem um mito aí dizendo que a igreja não pode ser aberta em qualquer lugar, que não vai crescer e tudo mais. Pera aí, irmão. Nós estamos falando da igreja do Deus do impossível. Ele disse: aonde colocar as plantas dos teus pés, prosperará. A igreja de Cristo, seja favela, um bairro nobre ou uma área rural, ela vai para frente e vai crescer. Claro que tem algumas observações. Primeiro, que é o tempo de Deus. É a hora de Deus. Não é minha hora, não é sua hora. Não é o meu tempo e nem seu tempo. E a igreja de sã doutrina, para crescer, tem alguns requisitos. Primeira coisa, você está obedecendo a doutrina? Você está usando o WhatsApp? Então para que ela vai crescer? Porque o WhatsApp não é de Deus, então não vai crescer. E se crescer, vai cair por terra muita coisa. Então a igreja de Cristo, para crescer, você tem que estar na sã doutrina. Você não pode usar o WhatsApp. Você não pode usar nem do vizinho, do irmão, do primo, né? E você não pode apoiar quem usa também não, nem dizer que pode usar para trabalhar, usar para falar com a família. É do diabo, quem usa também é. Se você estiver na sã doutrina, na doutrina de Cristo, realmente, a igreja vai crescer. Mas também não pode faltar a oração, além da sã doutrina total. Pastor, você tem que ter a oração e o jejum. Você tem que orar de madrugada, tem que jejuar, constante. Mas tem um mistério que eu aprendi com um grande homem de Deus, na primeira igreja que eu dirigi na minha vida. Um homem que já se foi me disse, aliás, disse numa reunião para todos ouvir, que o pastor, principalmente o pastor, ele tem que chegar na igreja antes do horário, que na verdade às 7 horas a gente abre a igreja, e orar. Não importa se o pastor está só, se está com a esposa, se tem obreiro para ajudar, mas tem que dobrar o joelho e orar pedindo a Deus que envie as almas. Abrir a igreja, nem que não vai ninguém. Dobra o teu joelho aí, vamos fazer um desafio. Começa a pedir a Deus que envie as almas. Vamos ver se as almas não virão? Então está desmascarada essa doutrina que a igreja não vai para frente, que não vai prosperar. Se você orar, jejuar, obedecer, pregar essa doutrina e esperar o tempo de Deus, vai encher a igreja, vai lotar a igreja do Senhor, seja em qualquer canto da terra. As almas vão vir, vão sentir a presença do Altíssimo e vão vir de encontro ao Senhor, porque toda honra e toda glória é dada a Ele. Mas a igreja não tem oração, a igreja não tem jejum, não tem obediência à doutrina. Esses irmãos ficam vendo vídeo aí, vendo esses pastor mundano aí que não é de doutrina, é nada, pegando essas doutrinas loucas. Como é que a igreja cresce? E outra coisa também, você tem que estar obedecendo essa doutrina, porque a água, irmão, ela desce do rio, não sobe não, ela desce. Então é daqui, da sede, que sai a doutrina. Então para de exagerar, para de inventar doutrina, de exigir coisa dos seus membros, que a sede aqui de Goiânia não reconhece essa doutrina aí que você está pregando. Então a igreja não vai crescer e até o que você tem você vai perder, porque você é um rebelde e não quer obedecer a doutrina aqui. Uma hora falta, outra hora quer exagerar, quer pôr coisa da sua mente, do seu coração. Então a doutrina é essa, não é exagerada, não é apertada, o fato do Senhor é leve. A doutrina, ela não é salgada, ela é temperada. Um salzinho ali, uma cebolinha lá, ela é saborosa. Amém? E ora, começa a orar ali 7 horas ou mais cedo, ora 1 hora de relógio. Pastor, mas o meu trabalho está me dando problema aqui, eu não consigo chegar, abrir igreja todos os dias. Não tem problema, quando você for,
ali no fim de semana ou no feriado, dobra teu joelho. Pastor, eu tô velho, insista. Logo, logo vai chegar o obreiro para você dividir a oração, mas tem que ter ali 1 hora de oração para a igreja crescer, pedindo a Deus que envie as almas, envie os dizimistas para pagar os aluguel, e vai dar tudo certo. Ah, mas eu tô aqui há muitos anos, só eu e minha família. Irmão, muitos anos eu passei também, dobrando o joelho ali às 7 horas antes das 7, pedindo a Deus para enviar as almas para a igreja crescer, para ter sinais, e hoje olha como é que tá. Pega o hábito de orar às 7 em diante, ou um pouquinho antes das 7, 6:30, não tem problema, 1 hora de oração, pedindo a Deus que envie as almas, pedindo a Deus que opere. Se você estiver na sã doutrina, vai crescer no tempo de Deus. Se você estiver obedecendo, orando e jejuando, vai crescer. Mas se você não está obedecendo, não está orando, para que Deus vai enviar a alma? Para ouvir asneira, para ouvir esses crentes dizendo que tem que ter uma base na política, sendo que a base é Cristo e o crente não pode ter base em política nenhuma. É tanta bobeira, tanta baboseira. Por que a nossa sede está cheia ali no fim de semana, principalmente no domingo? Porque lá a comida é boa e a água é potável. Então é essa, irmão. Tá desmascarado essa falsa doutrina. Ah, a igreja não vai dar certo aí. Ah, o diabo tá segurando as almas ali. O diabo não pode nada sem a ordem de Deus, não. Então, eu tô desmascarando aí essa falsa doutrina, que a igreja ali não vai crescer por causa disso, por causa daquilo. Não tem isso não, irmão. Faça a tua parte. Conserta a tua vida. Prega a doutrina a tempo e a fora de tempo. Não essa doutrina aí que estão falando, mas a doutrina de Cristo verdadeira. E você vai ver se essa igreja não vai crescer. Claro que tem o tempo de Deus. Persevera. Se você está perseverando, é só uma questão de tempo. Amém? Foi assim comigo aqui. Esperei. Só eu e minha família e alguns gatos pingados. E hoje estamos aí em quase todo o Brasil e até fora do país. Porque aprendi com um grande homem de Deus que a oração é a chave da vitória. A obediência à doutrina, irmão, é o que nós precisamos também, é a perseverança no jejum e esperar o tempo de Deus. Parabéns aos irmãos que esperaram, estão colhendo os frutos. E você aí, cuidado, essa doutrina que você está pregando aí, que você aprendeu aí, ó, com esse lambão aí, ó, esse lambãozão da internet que você aprendeu aí, esse cidadão que está falando que mulher não pode subir no altar, esse cidadão que está falando que diácono não pode dar ceia, esse mentiroso. Eu aprendi a doutrina, foi com um grande homem de Deus que se foi. E estou segurando e guardando o que eu aprendi. É por isso também que essa igreja cresce. Muito obrigado, todos os irmãos do Brasil, todos os pastores da IPFD. Vamos orar, 1 hora de oração antes do culto. Vamos orar, irmãos, vamos abrir a igreja, vamos clamar a Deus. E está desmascarada essa falsa doutrina que a igreja não vai crescer por isso ou por aquilo. Não vai crescer pela sua rebelião, mas para a sua obediência, essa igreja vai em todo o Brasil, em todo o canto da terra, em nome de Jesus.